Salve, salve aí, meus amigos, voltamos com o nosso canal de dicas, falando sobre a banca VUNESP de 2019, questões voltadas para concurso da PM de São Paulo de 2019, soldado PM segunda classe. Também direciona para todas as questões onde o edital solicita Excel. Se o edital estiver falando sobre Excel da VUNESP, também seria uma boa estudar essa parte. E nesse edital aqui ele diz o seguinte, que vai trabalhar com a Excel 2010, com a estrutura básica das planilhas, conceito de células, linhas, colunas, pastas e gráficos, elaboração de tabelas e gráficos, uso de fórmulas, funções e macros, impressão, inserção de objetos, campos pré-definidos, controle de quebras e numeração de páginas, obtenção de dados externos, classificação de dados. Vamos para a nossa primeira questão. Nossa primeira questão fala o seguinte: a tabela do Excel 2010, exibida a seguir, um usuário está realizando um estudo com dados de idade de municípios. A coluna C identifica se o município tem 18 anos ou mais. Então aqui está a tabela, tem o nome, tem a idade e tem o maior. Então se o cara for maior de idade, o município, né, neste caso, se a pessoa for maior de idade, né, aqui vai aparecer sim. Observa que aqui 15, não, 19 sim, 18 sim, 23 sim, 14 não. Já entendemos como é que está funcionando a tabela. Aí vem a questão seguinte: assinale a alternativa que contém a fórmula que, quando inserida na célula 6, C6, identifica se o município Pedro tem 18 anos ou mais, tal como exibida na figura. Então ele quer saber se o Pedro, né, no C6, que é aqui, esse aqui, onde está falando não, ele quer saber se Pedro tem 18 anos ou mais, tal exibido. Então ele já passa mais ou menos qual fórmula que ele quer usar, né? Aqui ele fala que a fórmula C identifica se o município tem 18 anos ou mais, certo? E aqui, quando inserido, é a mesma coisa que ele identifica se o município Pedro tem 18 anos ou mais, tal como exibida na figura. Vamos utilizar a função C. Toda vez que pedir verdadeiro ou falso, nós vamos utilizar a função C. Vamos pedir aprovado ou reprovado, recuperação, função C. Sim ou não, C, tá? É a melhor função para utilizar neste momento. Então, nesta questão vamos utilizar a função C, como eu tinha falado. Se um valor for maior ou igual verdadeiro, se o valor for maior ou igual é verdadeiro, tá? Então a função C funciona dessa forma, tá legal? Se um valor for maior ou igual, ele vai ser verdadeiro. Caso contrário, vai ser falso. Então a primeira sentença sempre é verdadeiro e a segunda sentença é falsa. Ficando assim, a idade de Pedro está na B6, né? Então nós vamos ver aqui, B6, 14, né? Que é igual a 14. Portanto, se B6 for maior ou igual a 18, então a resposta é sim, né? O teste vai parar aqui. A função C funciona dessa forma. Primeiro vem um teste e depois vem se é verdadeiro ou falso. Como aqui ele quer saber se é maior ou igual a 18, então ele vai parar aqui. Caso contrário, vai ser não. Onde, se 14 for maior ou igual a 18, 14 é maior a 18? Não, 14 é menor. Então ele não vai parar aqui. Então a sentença é falsa. Então vai ser não. Então a resposta correta é a C. Tá legal? Então se B6, por que não seria D? Porque aqui ele está pegando o C6. Como é que eu vou saber se o C6, que nesse caso não, vai ser 14? Aqui é um texto, então não estaria errado. Tá legal? Então essa função é a correta. Vamos partir para a próxima.
No Excel 2010, quando o texto não é exibido por completo em uma célula, por exemplo, quando a largura da célula é menor que o comprimento do texto. É possível tornar todo o conteúdo visível em uma célula, exibindo o texto em várias linhas, com o seguinte recurso do grupo alinhamento da guia página inicial. Então eu sublinhei, grifei, na realidade, as palavras mais importantes. Sempre faça isso na prova, você faz isso. Deixei de vermelho, com destaque. Não é exibida por completo, então o texto ele ficou dividido. Você começa a escrever, passou para uma outra célula, o texto não está aparecendo todo. Então nós vamos ter que utilizar esse recurso que fica na guia página, tá? É lá no menu, na guia página inicial, alinhamento, que é o quebrar texto automaticamente, tá? Que é a resposta D. Vejamos o seguinte. Estamos aqui, peguei um trecho, do Excel. Então tá aqui, ó, página inicial, alinhamento, quebrar texto automaticamente, tá? Então este aqui falando sobre usando menu no Excel, tá? Essa é a questão. Agora vamos para a próxima questão. Nessa próxima questão fala o seguinte: considere a seguinte planilha editada no Excel 2013. Aqui abaixo tem a planilha, Tem a coluna A, a coluna B e a coluna C, com vários números. Caso a fórmula, aí ele diz a fórmula que ele está usando é a função C. E dentro da função C, ele está utilizando a função maior e menor. Beleza, até aqui tranquilo. Seja inserida na célula A6 o resultado produzido será. Ele está pegando esta fórmula e está jogando aqui em A6. Mas poderia colocar em qualquer outro lugar que ele obteria o resultado. Tá legal? Vejamos o seguinte então. Lembrando, quando a gente for trabalhar com maior e menor, a gente procura pegar todos os números e colocá-lo em ordem crescente. Essa é a primeira etapa. Então a função aqui em cima, eu copiei e trouxe ela para cá. E deixa em ordem crescente o número B1 até o B5, que é a primeira parte da função. Ele quer saber o maior entre B1 até B5. Então nós temos B1 até B5. Nós temos o 2, 2, 7, 5, 4. Trouxe para cá, tá em negrito. E ele diz que entre essa matriz ele quer saber o késimo número que ele quer, que é o número 3. O número 3 é a ordem que ele quer. Ele quer o número maior na terceira ordem, certo? Então, na terceira posição do número maior, temos o número 4. Maravilha. Partindo agora para a função menor, nós queremos agora o menor número. Vamos pegar o menor número, mas não esqueça de colocar em ordem crescente, tá? Você pode colocar em ordem decrescente, mas eu prefiro colocar em ordem crescente. Então vamos colher todos os números, tá? Vamos pegar aqui da tabela todos os números de A2 até C3. Vendo aqui, na função, A2, 2 pontos, C3, então até. Então todos os valores aqui, 12, 2, 4, 6, 7, 8. Esses 6 números. Coloquei aqui abaixo. Em ordem crescente. Então peguei esses números e coloquei em ordem crescente. Tá? Então nós temos o 2, o 4, 6, 7, 8, 12. Agora é a ordem do menor. O menor aqui seria o 2, mas ele quer na posição 2, certo? Se você viu o vídeo lá do Dicas sobre Excel, eu explico o que significa esse último número, tá?
Vale conferir lá nas dicas de Excel. Tem mais funções lá que eu dou essas dicas. Então, o segundo menor número é o número 4. Então, nós temos dois números 4. Na função, ele diz se maior, matriz, né, na posição 3, neste caso aqui deu 4. Diferente, e essa função menor deu 4 também. Então 4 é diferente de 4? Não, são iguais. Então não pode ser, o resultado não pode ser 1. Por quê? Aqui só seria ser 1 se aqui o número fosse diferente. Por exemplo, vamos supor que aqui deu 3, nessa primeira aqui do maior, e no menor desse 4. 3 e 4 são diferentes, então seria o resultado ser 1. Mas como os dois são diferentes, então o teste é falso. Então é C4. Primeira é verdadeira sentença, a segunda sentença é falsa. Beleza? Então o resultado é o C4. Quem é C4? Olhando para a tabela, C4 é igual a 5. Então a resposta dessa questão é a letra C. Assinale a alternativa com a fórmula a ser inserida na célula C13 para contar a quantidade de vezes em que aparece a palavra encerrado no intervalo entre C2 e C10. Aqui é onde que ele está falando, né, que é o status, encerrado, em aberto, encerrado, enfim. Ele vai utilizar a função aqui no C13, igual ele falou. E ele quer contar a quantidade de encerrado no intervalo entre C2, C2 até C10. Para fazer essa função, nós vamos utilizar aqui na letra B, que é conte igual conte.c, que você vai contar a quantidade de onde? De um intervalo de C2 até C10, que é esse intervalo aqui. C2 até C10. Se for igual ao B13. Por que B13? Vamos ver. B13 é este cara aqui, que é encerrado. Então, ele está contando, mas ele só quer esta palavra, encerrado. Por isso que vai utilizar o conte C. Conte, ele vai usar contar todas as palavras se for esse valor aqui, encerrado, se for este texto, tá? Então, um intervalo vai pegar somente o B13, que vai aparecer aqui embaixo. Tranquilo, né? Vamos para a próxima. Assinale a alternativa que indica qual conteúdo será apagado se o usuário der um clique simples com o botão principal do mouse sobre o local destacado a seguir e pressionar. Então o que ele fez? Aqui é uma tabela, aqui ele está especificando, se ele clicar aqui e depois dar o delete, né, clicar a tecla del, outros, dependente do teclado, tem uns que aparece del, outros aparece delete. O que vai acontecer? O enunciado quer saber se nós clicarmos aqui e clicar em delete, o que vai ser apagado, tá? Tá bem aqui, ó. Assinale a alternativa que indica qual conteúdo será apagado se o usuário der um clique simples. Quando der um clique simples aqui, a tabela toda vai ser selecionada. E quando ele pressionar o teclado, todas as células vão ser apagadas. Tá legal? Então a planilha inteira vai ser apagada. A alternativa C é a resposta. Obrigado por assistir até o final. Você acaba de ganhar um brinde. Na descrição desse vídeo, baixo, por favor, além de questões de informática, essas questões que vão estar lá, outras questões vão conter neste material. Então, por isso, é um brinde. É muito importante que você baixe. Você que está querendo estudar e passar para essa banca VUNESP, vale a pena. Lembrando que não apenas vocês que vão fazer a prova da PM, também serve para as outras, onde o edital é a VUNESP. Tá legal? Então, um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.